O vídeo vai começar pra vocês com esse princeso aqui. Ele tava na piscina, a gente tava brincando junto na piscina. E aí quando saiu da piscina ele veio direto pro sofá pra tirar um cochilo, mas não sem pegar o ursinho dele. Gente, ele é muito bebezinho. Ele tá com 1 ano agora, tá pesando 31 quilos. Tá gigante, eu não sei se vocês lembram dele bebezinho, mas ele era tão pequenininho, pesava 3 quilos. Agora tá super pesadão. Eu tô aqui na frente dele, né? Ele nem tchum, dá umas piscadas, mas tá coçando profundo, eu acho. Né, Luke? Luke? Abriu o olhinho. Ai, Luke, vou deixar você dormir e agora eu vou contar um caso pro pessoal, tá bom? Que início de vídeo mais gostoso, né, gente? Olha, ele continua ali dormindo, ó, bem no cantinho. E, gente, eu confesso que para esse caso é bom a gente ter mesmo aqui um momento de descontração, porque depois é só ladeira abaixo. Mas antes de começar o caso de hoje, eu queria pedir que se você não é inscrito nesse canal, você já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para a gente conseguir entender direitinho o caso de hoje, nós vamos começar falando sobre uma mulher chamada Ala. Eu já vou pedir desculpas pelas pronúncias dos nomes, porque provavelmente vai estar tudo errado, já que o caso de hoje envolve muitas pessoas russas. As pronúncias, gente, não vai estar muito correto, porque assim, é um idioma diferente do nosso, né? Então vai ser um pouco mais difícil de eu ter a pronúncia correta. Mas vamos lá. A senhora Alla Alexenko morava em Ksanar, que é uma cidade turística bastante famosa por sua proximidade com o Mar Negro, e fica situada a cerca de 1.200 quilômetros de Moscou, a capital da Rússia. Ela tinha um casal de filhos que criou sozinha enquanto trabalhava em 3 empregos para sustentá-los. Em 2007, a sua filha Nadia, que a essa altura já era adulta, se mudou para Nova York para estudar. E mesmo morando em lados opostos do mundo, mantiveram uma relação muito próxima, conversando por telefone todos os dias. Tudo ia bem até chegarmos no dia 5 de outubro de 2014, quando a senhora Ala, que tinha 54 anos de idade, naquele momento não atendeu mais as ligações da sua filha Nadia, que obviamente ficou preocupada ao perceber que não conseguia contato com a mãe. Ela continuou ligando repetidamente durante todo o dia, mas a mulher não atendeu a nenhuma ligação. Curiosamente, nos meses anteriores a esse acontecimento, a senhora Ala tinha se tornado muito próxima de uma vizinha, uma mulher chamada Victoria Nazirova, que tinha 38 anos de idade em outubro de 2014. A senhora Ala, pessoal, era conhecida por sua natureza confiável e gentil, e portanto recebeu a Victoria de braços abertos, e rapidamente as duas se tornaram melhores amigas. Apesar da diferença de idade e também da história de vida das duas, já que a Ala sempre foi trabalhadora, humilde e doce, enquanto a Victoria tinha uma aparência glamourosa e era bastante materialista. Mesmo assim, com essas diferenças, elas acabaram formando um par inseparável. Após o estranho desaparecimento da senhora Ala, sua filha Nadia decidiu contatar a Victoria, já que elas estavam sempre juntas. E foi então que a Victoria contou que tinha visto sim sua amiga no dia anterior e que elas tomaram um chá, e revelou ainda que a Ala tinha saído para uma viagem com alguns amigos. Ela sugeriu que talvez o celular da mulher tivesse descarregado durante a tal viagem. No entanto, após essa conversa, evidentemente a Nadia ficou ainda mais preocupada. A verdade é que a Nadia passou a desconfiar que a Victoria estivesse de alguma forma envolvida no desaparecimento da sua mãe. E essa desconfiança toda aconteceu porque a Nadia se lembrava que cerca de um mês antes ela tinha recebido uma ligação da sua mãe
que estava toda feliz anunciando que sua amiga Victoria estava planejando uma viagem para Nova York. A Ala estava feliz porque iria presentear a sua filha. Ela pediu para Victoria aproveitar a viagem e se encontrar com a sua filha Nadia e entregar-lhe algumas joias que ela tinha comprado e um total de $6.000 em dinheiro. Mas a tal viagem nunca aconteceu e em uma outra ligação que ocorreu alguns dias depois, a senhora Ala estava triste porque estava com medo de que a Victoria ficasse com as joias e também com o dinheiro que deveria ser entregue para sua filha. Naquela altura, a Nadia aconselhou sua mãe a conversar com a Victoria, porque de repente era só um mal-entendido e talvez conversando as coisas se resolveriam facilmente. Por fim, no dia 4 de outubro de 2014, a senhora Ala ligou para sua filha Nadia e parecia feliz de novo. Ela disse que conversou com a Victoria e esclareceu todo o mal-entendido. A Victoria esclareceu que não iria mais viajar para Nova York e estava indo na casa dela para devolver tanto as joias quanto o dinheiro. E essa conversa aconteceu um dia antes da senhora Ala desaparecer. E se vocês, assim como eu, ficaram curiosos para entender como a senhora Ala, que era uma pessoa simples, de poucos recursos, iria enviar joias e dólares em dinheiro para sua filha, eu vou esclarecer para vocês. O que ocorre, gente, é que alguns meses antes, a mãe da senhora Ala tinha falecido e deixado uma herança a ser dividida entre os filhos. Para a senhora Ala, o banco fez um depósito de um valor correspondente a pouco mais de $50.000, que era a sua parte da herança. Então ela estava feliz da vida e queria presentear os seus filhos. O problema é que a mulher sacou todo o dinheiro e guardou em seu apartamento, junto com suas poucas economias. A Nadia começou a desconfiar de que a Victoria sabia desse dinheiro. Inclusive, a Ala arrumou um namorado nessa época, mas a Victoria não gostou e começou a fazer de tudo para terminar o namoro da amiga, contando até algumas mentiras, dizendo que tinha visto o homem na praça paquerando outras mulheres. Embora estivesse tão longe de casa, a Nadia tinha a sensação de que a Victoria estava tentando isolar a sua mãe dos seus amigos e familiares, e ficou alerta com tudo isso. A Nadia então logou na conta do celular da mãe, já que foi ela mesma quem tinha configurado o aparelho, e descobriu que a última pessoa com quem a Ala falou foi justamente a Victoria, no horário da 1h da manhã do dia 4 de outubro, apenas algumas horas antes de desaparecer. Isso a levou a acreditar que algo terrível havia acontecido e que a Victoria estava envolvida de alguma forma. Sem hesitar, a Nadia arrumou suas coisas e pegou um voo de Nova York para a Rússia para investigar o que realmente estava acontecendo com a sua mãe. Assim que chegou em seu país natal, a Nadia contatou a polícia e reportou o desaparecimento da sua mãe, mencionando inclusive que acreditava que a Victoria estava envolvida neste desaparecimento. A polícia se dirigiu ao prédio onde as amigas Ala e Victoria moravam e a Nadia os acompanhou. Ao ver a Victoria, a Nadia foi para cima dela e foi o maior escândalo, gente. A Nadia estava mesmo convencida de que a mulher tinha algo a ver com o estranho desaparecimento da sua mãe. E foi então que a Victoria deu uma declaração estranha, gritando para que a mulher se acalmasse porque a sua mãe ainda estava viva. Só que até aquele momento ninguém a tinha acusado de tirar a vida de ninguém. Então essa declaração por si só já era pra lá de esquisita. A polícia então entrou no apartamento e começou a questionar a Victoria. E nessa altura já fazia 3 dias que a Ala estava sumida. Mas a Victoria era boa de lábia, viu, pessoal? E conseguiu convencer os oficiais de que a sua amiga estava viajando e curtindo a vida. E com isso os policiais foram embora e deixaram essa história de lado. Assim que a Nadia entrou no apartamento da sua mãe, a primeira coisa que notou foi que o lugar estava impecável, extremamente arrumado, limpo e organizado. Ela logo percebeu também que todas as economias da mulher
tinham sumido, assim como o dinheiro que ela tinha recebido da herança e também as joias que tinha comprado para dar de presente para sua filha. Tudo simplesmente tinha desaparecido. Além disso, os documentos da mulher também estavam faltando, como a sua identidade, seu passaporte e seus documentos da segurança social. A Ala era uma pessoa muito simples e nunca chegou a comprar um cofre, mas ela tinha um lugar secreto onde guardava todo o seu dinheiro e também seus documentos. Havia uma madeira solta atrás da cômoda onde ela escondia tudo e depois colocava a madeira por cima para ninguém perceber o que tinha ali. E somente 3 pessoas sabiam disso além dela mesma: seu filho, sua filha e a sua melhor amiga, a Victoria. A verdade é que a Nadia acreditava que a Victoria tinha se aproximado da sua mãe apenas para conseguir o seu dinheiro, sua herança, e que ela tirou a vida da mulher para ficar com tudo isso. Após aquela repentina visita da Nadia e da polícia, a Victoria acabou fugindo do seu apartamento e ninguém sabia dizer ao certo para onde ela tinha ido. Alguns dias após o desaparecimento da senhora Ala, seu filho começou a receber mensagens de texto estranhas de alguém se passando por sua mãe. As mensagens diziam para não se preocupar porque ela estava bem, estava curtindo a sua vida e estava feliz. Algumas horas depois, a Nadia também recebeu mensagens bem semelhantes de um número anônimo, se fingindo ser sua mãe. As mensagens diziam coisas do tipo: não se preocupe comigo, eu vou voltar em breve, está tudo bem. E a Nadia levou todas essas informações e mensagens até a polícia, mas eles simplesmente não se importaram. Basicamente disseram a ela para relaxar, que ela voltaria em breve e que parasse de se estressar com tudo isso, o que, claro, a Nadia não faria de jeito nenhum, porque ela sabia que não era sua mãe que estava mandando aquelas mensagens. Ela basicamente colocou a sua vida em espera pelos próximos 6 meses, ficou na Rússia, suspendeu seu trabalho, sua vida inteira em Nova York e passou esse tempo todo investigando o desaparecimento da sua mãe. Ela pressionou a polícia implorando para que olhassem para o caso e pedindo atualizações, mas ao invés de fazerem algo sobre isso, em vez de investigarem o desaparecimento da Ala, eles acharam que seria melhor passar o tempo inventando apelidos para Nadia, chamando-a de a filha americana louca, e ficou claro que ela estava sozinha na busca por sua mãe. A mulher então começou a postar cartazes, dirigiu milhares de quilômetros pelo país em busca da sua mãe e de repente, como se tivesse surgido assim uma luz bem pequena no fim do túnel, ela recebeu uma dica de que a sua mãe estava em um hospital. Então ela dirigiu 6 horas até o lugar indicado, mas era uma pista falsa. Sua mãe não estava lá. A Nadia estava tão desesperada que enviou uma mensagem para a Victoria dizendo que daria tudo a ela: seu apartamento, todo o seu dinheiro, todas as suas joias, enfim, tudo o que a Victoria quisesse e que ela apenas deveria devolver à sua mãe. O tempo passou e um dia, enquanto dirigia pela Rússia, ela viu uma câmera de trânsito e pensou que com certeza uma câmera de trânsito teria registrado a Victoria levando a sua mãe para algum lugar. A Nadia contou em uma entrevista que na Rússia você pode comprar qualquer coisa que quiser pagando um bom preço. Então ela mesma conseguiu pagar e obter todas as gravações das câmeras de trânsito num raio de 160 quilômetros do apartamento da sua mãe. E ela começou a revisar tudo, pessoal, imagem por imagem, procurando pela data do desaparecimento, qualquer gravação da Victoria ou da sua mãe. E foi então que ela encontrou uma gravação da Victoria dirigindo um carro com alguém no banco do passageiro que parecia estar desmaiado. Ela soube imediatamente que aquela pessoa no banco do passageiro era a sua mãe. E a gravação era das 10 horas do dia 5 de outubro de 2014, exatamente no dia em que a sua mãe desapareceu. Imediatamente a Nadia levou essa informação para a polícia e ficou chocada ao saber que os oficiais já tinham aquela mesma gravação. Eles já até tinham rastreado a placa do carro e sabiam que era um carro alugado por uma mulher chamada Victoria. Os policiais já tinham descoberto que a Victoria que alugou o carro era a mesma que morava ao lado da Alá. Eles tinham levado a mulher para ser entrevistada novamente e tinham feito um teste do polígrafo. Ao ser confrontada,
ela continuou afirmando que não sabia do paradeiro da Alá e mesmo com as filmagens, continuou alegando que estava sozinha no carro. Os oficiais dispensaram a mulher porque o teste levava 48 horas para ter um resultado, e foi nesse meio tempo que a Victoria acabou fugindo. É evidente que a Nadia ficou em choque quando soube de tudo isso. Ao perceber a frustração da mulher, as autoridades revelaram o que mais sabiam. A Victoria tinha viajado para Moscou, onde conseguiu um passaporte falso e de lá voou para o México. Mas eles achavam que ela não tinha ficado por lá e que tinha viajado para outro canto, mas não sabiam exatamente para onde. Tudo isso foi feito antes que a polícia recebesse o resultado dos testes. Quando finalmente tiveram os resultados, eles descobriram que ela havia mentido em todas as perguntas do teste do polígrafo. Não houve um único momento em que ela disse a verdade sobre qualquer coisa. E agora é claro, né? Ela tinha se tornado uma fugitiva internacional. Mas como se tudo isso não bastasse, a Nadia descobriu ainda que um dos policiais que trabalhava no caso estava dormindo com a Victoria e deliberadamente atrasando a investigação para protegê-la. Alguns meses depois ele foi desligado da polícia e passou a responder um processo por obstrução da justiça. A Nadia permaneceu na Rússia lutando por justiça, ela não descansaria enquanto não encontrasse a sua mãe, e não pararia até que a Victoria fosse encontrada e pagasse por seus crimes, quaisquer que eles fossem, porque até aquele momento ninguém sabia o que ela tinha feito com a Alá. Então, cerca de 6 meses após a sua chegada na Rússia, em abril de 2015, ela recebeu a notícia de que os restos mortais da sua mãe foram encontrados. Eles estavam a 3 horas de Kadar, em uma área remota e arborizada chamada Armávia, e ficou claro que alguém tinha tentado se livrar dos restos, tentando ali, pôr fogo em tudo. As autoridades logo perceberam que o local onde tudo foi encontrado, na verdade, era muito próximo da cidade onde a Victoria cresceu. Não havia mais dúvida de que ela era responsável pela morte da Alá. Então a Interpol emitiu um aviso vermelho para a prisão da Victoria Nazirova. Depois disso, a Nadia fez um funeral para sua mãe no dia 2 de dezembro de 2015, na Rússia mesmo, e em janeiro de 2016 voltou para Nova York. Ela ficou um bom tempo de luto, mas enfim se levantou e decidiu que era hora de procurar pela Victoria e levá-la à justiça. Então, de repente, em um impulso, ela resolveu dar uma olhada no Facebook, digitou o nome da Victoria e, para sua surpresa, encontrou o perfil da mulher. A Victoria estava postando intensamente sobre o seu estilo de vida glamouroso, suas viagens, seus diamantes, suas bolsas, enfim, eram centenas de fotos e selfies, sempre esbanjando seu estilo de vida de rica, maravilhosa, cheia da grana, bem posuda mesmo. Quem olhava assim nem imaginava o quão perigosa essa mulher era. E foi pelo Facebook que a Nadia percebeu que a Victoria estava em Nova York e decidiu passar todas essas informações para a polícia norte-americana. Além disso, ela utilizou o pouco dinheiro que ainda tinha sobrado das suas próprias economias e contratou um respeitado investigador particular chamado Herman Weisberg. Ele trabalhou no Departamento de Polícia de Nova York por 20 anos antes de abrir sua própria empresa de investigação. Assim que a Nadia o contratou, ele começou a analisar as fotos do Facebook da Victoria em busca de pistas sobre onde ela poderia estar em Nova York. Em uma dessas fotos, ele notou que ela estava sentada em um carro, usando um óculos de sol Ray-Ban, e no fundo da selfie era possível ver o carro atrás dela, com um estofado de couro preto e costura branca. No reflexo dos óculos que ela usava, ele também conseguiu ver o painel do carro. Com essas informações, o Herman foi a uma estação de trem muito movimentada em Nova York, que tinha um enorme estacionamento onde sabia que haveria centenas de carros. Ele começou então a caminhar pelo estacionamento, olhando carro por carro, em busca de um carro que tivesse as mesmas características da selfie da Victoria. E então ele encontrou um veículo que tinha exatamente a mesma costura e painel. Era um Chrysler 300 Sedan. Então agora ele sabia que ela dirigia ou conhecia alguém que dirigia
aquele modelo de carro. Ele continuou analisando todas as páginas e negócios que a Victoria tinha curtido no Facebook e percebeu que muitos deles estavam agrupados em torno de Sheepshead Bay. Ela curtia várias páginas de negócios daquela área que, por sinal, tem uma grande população russa. O Herman então enviou vários de seus investigadores para aquela região em busca de um Chrysler 300 sedã. E o que eles faziam era percorrer o bairro, escaneando as placas de todos os Chryslers 300 que eles encontravam. De repente, eles escanearam uma placa que pertencia a alguém com um nome de origem russa. Assim que eles perceberam isso, eles correram atrás e conseguiram o endereço da pessoa a quem o carro pertencia. O Herman foi até o endereço e, ao chegar lá, imediatamente reconheceu o local como um lugar que ele havia visto nas fotos da Victoria, em uma selfie em que ela estava usando aqueles grandes óculos espelhados novamente. Enquanto investigava esse apartamento em busca da Victoria, ele acabou vendo a Victoria e o seu namorado pessoalmente e disse que a reconheceu pelas roupas que ela estava usando. Porque em suas selfies no Facebook ela sempre usava um par de botas bem específicas, que eram as mesmas botas que ela estava naquele momento. O mais louco de tudo isso é que esse apartamento ficava a apenas 4 ou 5 quarteirões de onde a Nadia morava. Então a Victoria esteve sob o nariz da Nadia o tempo todo enquanto a Nadia procurava por ela. Depois que o Herman descobriu onde ela morava, ele começou a investigar o que ela andava fazendo desde que chegou a Nova York e descobriu que ela tinha sido uma mulher muito ocupada, viu? Quando ela chegou em Nova York, ela começou a trabalhar com diversão adulta e fazia anúncios online usando os nomes de Rachel ou Mara. Seus clientes eram principalmente homens casados que queriam ser humilhados, eles tinham um tipo de fetiche diferente. No entanto, gente, o que ela mais fazia era usar esse trabalho para meio que dopar os seus clientes e pegar o seu dinheiro, joia que eles tivessem, qualquer coisa de valor. Então ela roubava os clientes, digamos assim. Ela também fazia isso com outros homens que não eram clientes, como em sites de namoro, onde também se aproveitava de homens que apenas queriam sair com ela. Ela marcava encontros pelo Tinder, dava um boa noite Cinderela e levava tudo que o cara tinha. Teve um cara chamado Ruben Brov que tinha uma lavanderia em Queens. Ele conheceu a Victoria em um site de namoro russo. Ela disse que era uma boa cozinheira e o convidou para sua casa, onde cozinhou um peixe para ele. O Ruben contou ao investigador mais tarde que a única coisa que ele se lembrava era de ter dado uma mordida no peixe e em seguida desmaiado. Enquanto estava inconsciente, a Victoria pegou $1.000 em dinheiro dele, além de um cartão American Express, e gastou quase $3.000 com o cartão. 2 dias depois, ele ainda estava mal e a Victoria o ajudou a ir até a sua lavanderia, onde estavam os seus funcionários e uma de suas irmãs. Alguns dos funcionários começaram a filmar, pois acharam aquela situação assim muito estranha. Ela disse a todos que eles tinham tomado 2 garrafas de vinho e em seguida começou a dizer que o homem tinha feito uso ali, de coisinhas ilícitas. A polícia foi chamada para ajudar o Ruben, que estava quase inconsciente. Ele foi levado ao hospital, mas ninguém conseguia entender o que realmente tinha acontecido com ele. Outra vítima da Victoria em Nova York foi uma mulher chamada Olga Zivik. Ela era uma imigrante ucraniana que se mudou para Nova York em 2014 sob asilo político. Em 2016, ela recebeu uma autorização de trabalho para atuar legalmente nos Estados Unidos e trabalhava como técnica de alongamento de cílios no Queens, onde ela morava. No dia 9 de agosto de 2016, o proprietário do imóvel chamou a polícia para relatar que a encontrou inconsciente em seu apartamento. Ele a achou no chão do quarto, vestida de lingerie, com pílulas espalhadas ao seu redor, e o aquecedor do apartamento estava ligado no máximo. Ela foi levada às pressas para o hospital e felizmente conseguiu se recuperar completamente, mas todos os testes que realizaram voltaram negativos. Não conseguiram descobrir o que tinha deixado aquela mulher tão assim doente, basicamente à beira da morte mesmo, porque
Encontraram ela desacordada, o pessoal achava que ela tinha tido, sei lá, uma overdose, mas os exames indicaram que não tinha nada em seu sistema. E se ela tivesse sido encontrada um pouco mais tarde, gente, provavelmente ela teria morrido. Depois de alguns dias sem conseguir descobrir o que havia acontecido, ela foi liberada e permitiram que ela voltasse para casa. Ao chegar, a mulher descobriu que havia sido roubada. Vários itens estavam desaparecidos, incluindo seus documentos de identidade e sua autorização de trabalho, além de praticamente todas as suas joias e dinheiro. Depois de chegar em casa e perceber que tudo havia sumido, algumas lembranças do que ocorreu antes da sua internação começaram a voltar. No geral, ela se lembrava bem das coisas. Ela contou à polícia que uma cliente do seu salão, chamada Victoria Nazarova, a havia chamado no dia 28 de agosto para solicitar um atendimento de emergência para reparar os seus cílios, pois a cliente supostamente tinha uma viagem ao México marcada para poucos dias e realmente precisava fazer a manutenção dos cílios naquele dia. A Olga explicou que era seu dia de folga e que ela não poderia atender, mas a Victoria foi insistente e eventualmente a Olga cedeu, dizendo que poderia fazer isso, mas que se encontrariam no salão. A Victoria insistiu que o atendimento fosse no apartamento da Olga e por fim a mulher concordou e a Victoria apareceu em sua casa com um pequeno recipiente plástico e 3 pedaços de cheesecake. O cheesecake parecia um gesto para tentar se aproximar dela fora do trabalho, além de ser um agradecimento por ela fazer esse atendimento fora de hora. A Victoria disse a Olga que era um cheesecake incrível, de um lugar maravilhoso e que ela precisava experimentar. Sendo educada, a Olga deu uma mordida em um dos pedaços da cheesecake e imediatamente começou a vomitar, tendo alucinações e desmaiou logo na sequência. Ela disse que se lembrava de acordar algumas horas depois e ver a Victoria com uma tigela de sopa de galinha dizendo para que ela comesse para se sentir melhor. Só que a Olga desmaiou novamente. Ela acredita que a sopa também estava envenenada. Enquanto estava inconsciente, a Victoria a trocou de roupas, colocando-a em uma lingerie sexy, espalhou várias pílulas ao seu redor e aumentou o aquecedor do apartamento no último, mesmo já sendo agosto e estando muito quente lá fora. As pílulas que estavam espalhadas ao seu redor eram de uma substância produzida na Rússia, utilizada para tratar esquizofrenia e ansiedade, e é ilegal nos Estados Unidos. Os policiais também encontraram um pouco do DNA da Victoria na embalagem plástica do cheesecake que ela havia trazido. A essa altura, o investigador particular da Nadia já tinha se juntado aos policiais de Nova York porque estava ficando claro, evidente, cristalino que a Victoria era uma mulher perigosa e provavelmente tinha feito mais vítimas. Então a polícia começou a procurar por padrões e casos semelhantes e descobriram mais 2 casos em Coney Island. Inclusive, um dos homens que foi vítima desse tipo de ataque conseguiu identificar o endereço onde encontrou a Victoria. E esse endereço, gente, era justamente onde a Victoria estava morando. Todas essas 4 vítimas puderam identificar a Victoria ao ver uma foto dela. Eles sabiam que era aquela mulher que quase os matou. E assim, gente, a caçada para prender a Victoria Nazarova começou. E é realmente nesse momento que tudo começa a se juntar, porque o Herman Weisberg, o investigador particular que a Nadia contratou, já tinha conseguido encontrar a suspeita, ele já sabia onde ela estava. Victoria Nazarova foi presa no dia 20 de março de 2016 e após a sua prisão, o detetive Kevin Rogers conversou com as mídias e esclareceu que a teoria da polícia era de que a Victoria queria tirar a vida da Olga para roubar a sua identidade e assim nunca ser capturada por seus crimes. Ela foi mantida na prisão de Rikers Island enquanto aguardava o seu julgamento. Em 2017, ela conversou com um jornalista e negou qualquer envolvimento na morte da senhora Alá. E quando questionada sobre o cheesecake, ela respondeu calmamente que não forçou ninguém a comer o cheesecake. Depois de sorrir com o canto da boca, ela disse ainda que o doce era de uma padaria conhecida na região e que era um agradecimento. E só pediu para que a Olga experimentasse um pouco. Ela não sabia que tinha alguma coisa naquela cheesecake. Bom, gente, levou um bom tempo para que esse caso fosse a julgamento por conta da pandemia, então ele só aconteceu em janeiro de 2023. Ela ficou quase 3 anos sob custódia e depois entrou a pandemia, e isso significa
que a Victoria ficou sob custódia policial por quase 6 anos, aguardando o julgamento. E durante esse tempo ela foi agredida por outra detenta, sofrendo ferimentos graves no rosto. O que, acredite se quiser, acabou lhe rendendo uma indenização bem gorda. Ela processou a cidade de Nova York por negligência e ganhou a quantia de $325 mil. Durante o julgamento da Victoria, a Nadia esteve presente todos os dias, mesmo que nenhuma evidência sobre o que aconteceu com a sua mãe pudesse ser apresentada. Não havia evidências sobre os crimes dela na Rússia, mas em um momento ela conseguiu depor e estava muito emocionada, indicando fortemente o que tinha acontecido com a sua mãe. No entanto, havia uma infinidade de testemunhas que puderam depor, incluindo o Robin e a Olga. Enquanto a Olga contava sua história, a Victoria apenas sorria para ela o tempo todo. Um sorriso assim, gente, doentio e medonho, tá? A Victoria nunca se colocou à disposição para depor e se negou a responder a qualquer pergunta. Sua defesa não convocou uma única testemunha para tentar provar a inocência dela, provavelmente porque não conseguiriam encontrar ninguém. O julgamento durou 1 semana e meia e felizmente Victoria Nazirova foi considerada culpada por tentativa de homicídio em 2º grau, agressão e roubo. Durante a sentença, o advogado dela pediu ao juiz por uma pena mais branda, explicando que seu filho pequeno tinha uma doença debilitante que exigia um transplante de medula óssea. Segundo ele, ela não o via há 8 anos e ainda esperava se reunir com ele antes que a tal doença o levasse para sempre. Por fim, a Victoria foi condenada a 21 anos de prisão, incluindo o tempo já cumprido, o que acabou resultando em cerca de 15 anos, significando que provavelmente ela será liberada em 2038, aos 62 anos de idade. Tanto a Olga quanto a Nadia choraram na audiência de sentença. A Olga porque quase perdeu a sua vida nas mãos daquele monstro, e a Nadia porque finalmente levou a responsável pela morte da sua mãe até a justiça. Assim que a Victoria for solta da prisão, é muito provável que ela seja deportada de volta para a Rússia, onde então enfrentará um julgamento pela morte da mãe da Nadia, a senhora Alla Alexenko. No fim das contas, a Nadia ficou bastante satisfeita com o resultado. Ela está feliz que a Victoria está enfrentando as consequências dos seus atos e que está atrás das grades e que, de certa forma, não poderá machucar mais ninguém. Ela e a Olga acabaram se tornando grandes amigas, unidas pela experiência que compartilharam. Eu confesso que eu estou um pouco ansioso para saber os próximos capítulos dessa história, porque quando ela for deportada para a Rússia, o bicho vai pegar. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você achou do caso de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. O Luke até voltou aqui, ó, para pedir o seu like, então deixa o like por ele. Muito obrigado, beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.